Olá pessoal, eu sou o pastor Serginho aqui da nossa Lagoinha Vila da Serra e esse é o nosso momento Hope aqui, esse momento especial de toda segunda-feira ao meio-dia. Então nesse momento agora eu quero convidá-lo, para compartilhar esse vídeo, essa mensagem de esperança, essa mensagem de vida para todos os seus amigos aí no seu grupo de WhatsApp, nas suas redes sociais e claro, se inscrever no nosso canal e também curtir esse vídeo para nos ajudar aí no engajamento com toda essa rede maravilhosa aí, levando sempre a palavra de Deus. E sabemos que essa semana está se iniciando e temos muitos desafios, não é verdade? E eu quero compartilhar com vocês aqui uma palavra muito especial, uma palavra de esperança para você. Olha só o que o profeta Jeremias nos ensina aqui nesse texto sagrado. Ele diz assim, é um lamento, na verdade. Ai de mim por causa da minha ruína. É muito grave a minha ferida. Então eu disse, com efeito, é isto o meu sofrimento e tenho que suportá-lo. A minha tenda foi destruída, todas as cordas se romperam, os meus filhos se foram e já não existem. Ninguém há que levante a minha tenda e lhe traga as lonas, porque os pastores se tornaram estúpidos e não buscaram o Senhor. Por isso, não prosperaram, e todos os seus rebanhos se acham dispersos. Eis aí um rumor, eis que vem grande tumulto da terra do norte para fazer das cidades de Judá uma assolação e morada de chacais. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir os seus passos. Castiga-me, ó Senhor, mas em justa medida, não na tua ira, para que não me reduzas a nada. Derrama da tua benignidade sobre as nações que não te conhecem e sobre os povos que não invocam o teu nome, porque devoraram a Jacó, devoraram-no, consumiram-no e assolaram a sua morada. Depois desse texto aí tão especial que nos mostra essa realidade tão dura, que se assemelha muito ao que nós vivemos nos dias de hoje, e aproveitando que é uma segunda-feira, é natural que a gente lamente sobre todos os problemas que nós temos, afinal de contas viemos de um final de semana, talvez ali encontro com a família, algumas coisas que distraíram a nossa mente, mas nada disso é suficientemente importante para nos dar ali a esperança que a gente precisa. E quando olhamos para esse texto, quando aqui o profeta Jeremias, segundo os teólogos, o profeta chorão, porque ele lamentava, ele tinha essa condição de criar a empatia com todos à sua volta. E aqui ele estava diante de um cenário que viria, desse tumulto que viria ali da Babilônia, de serem levados para o exílio, e no entanto, ele aqui ainda no seu clamor, na sua lamentação, ele nos traz algumas coisas que nos movem para esperança. Mas olha bem o cenário aqui. Aqui ele está dizendo sobre uma crise de derrota, quando ele diz a minha tenda foi destruída. Hoje nós estamos aí diante de lares que estão sendo destruídos, empresas que estão aí pedindo a falência, a RJ, a recuperação judicial. Talvez você pense numa mudança de trabalho, numa nova oportunidade. Aqui se depara com a crise da derrota. Ele também vê a crise das emoções. O que é que nos sustenta? Nós pensamos alguma coisa, condicionamos, e isso nos leva a determinadas ações. E são essas emoções que nos fazem agir e reagir diante das circunstâncias. Quando ele fala que as cordas se romperam, está falando exatamente desses laços que nos sustentam na nossa casa, na nossa família, com os nossos amigos e com tudo que está ao nosso redor. Especialmente também o nosso trabalho, nossa carreira e os nossos sonhos, que às vezes ficam amarrados, eles ficam ali presos e nós temos que entender o que é essa esperança que há para cada um de nós. Por quê? Veja bem, um pai de família hoje pensa, olha, eu tenho que trabalhar, eu tenho que correr atrás, eu tenho que sustentar minha família, eu tenho que colocar as contas em dia, ok? A mãe pensa, olha, eu tenho que me desdobrar porque eu tenho que cuidar da casa, tenho que cuidar dos filhos, tenho que ali ainda ajudar o marido.
ok? Os filhos podem pensar, olha, eu tenho que ajudar de alguma forma a minha mãe, o meu pai, eu tenho que tirar boas notas na escola, eu tenho que... Racionalmente, isso está certinho. Não é difícil a gente pensar assim, mas e aí? Quando essas coisas, nesses pontos básicos ali, bem basilares da nossa casa, da nossa vida, do nosso cotidiano, eles estão apertados. Ali as coisas não estão dando certo como nós precisamos. Então o que nós temos para falar hoje para você é exatamente para sair dessas crises, como sair, e também essa palavra de esperança. Aqui nós vamos ver que os pastores, os líderes, os cabeças se tornaram estúpidos. Então, para você dar essa volta por cima, virar essa chave, você, claro, precisa de buscar a liderança do Senhor na sua vida. Buscar e desejar ardentemente essa posição de Deus para a sua história. Quais são os direcionamentos que Ele tem para a sua vida? Buscar um conselho com quem de responsabilidade, buscar uma direção para um negócio a ser fechado. Por quê? Nós aprendemos nesse texto que eles falharam porque eles não buscaram ao Senhor. O profeta diz que essa foi a causa de toda a crise. Então eu quero te desafiar nessa semana, pensar aí pelos seus dias, meditar na palavra, buscando esse norte. Afinal de contas, nós aprendemos que a Bíblia ela é lâmpada para os nossos pés. Mas quando essa lâmpada ela tem alguma funcionalidade? Se nós estamos em um lugar escuro, se nós estamos nesse meio, nessa geração em trevas, então será a palavra de Deus que vai nos nortear nesse tempo aí de escuridão. Pense sobre aqueles que não prosperam. Aqueles que não prosperam são aqueles que abrem mão das riquezas de Deus para suas vidas. Aqui o profeta Jeremias está dizendo exatamente isso do povo de Deus. Não está falando do povo babilônico que viria escravizá-lo, de uma nação tão poderosa. Não, está falando a respeito da prosperidade que está proposta para os filhos do Senhor. Então, meus irmãos, pensem exatamente em como você tem que se lembrar, como você deve imaginar, como você deve trazer à sua memória. Foi o próprio Jeremias quem disse, quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Mas quando ele falou isso? Ele não falou certamente no momento da bonança. Ele falou talvez nessa segunda-feira, numa segunda-feira aí de uma semana dura, de um segundo semestre, de um ano complicado, os noticiários dando conta de tudo aquilo que era ruim à época. E aí eu faço uma ligação aqui com o texto do apóstolo Paulo, lá de Filipenses capítulo 4. O apóstolo Paulo nos ensina que sobre tudo aquilo que nós devemos pensar, seja aquilo que traga louvor, traga aquilo que tenha verdade, mas ele antes diz, tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é puro, O país está em recessão? Verdade. Vivemos um momento de insegurança? Verdade. Mas será que é essa verdade que o apóstolo Paulo está nos dizendo? Não, ele está nos dizendo de uma verdade que tem louvor, que tem boa fama, que há de mais respeitoso no reino dos céus. Então, hoje, para você pensar e nortear a sua vida, é entender que os seus pensamentos devem estar acima disso tudo. Não se abata pelo aquilo que se apresenta ao redor. O salmista, afinal, diz também, o salmista Davi, olhe para os montes, de onde me virá o socorro? Ele entendia que ali, cercado por montanhas, cercado ali por inimigos, a esperança seria zero. Mas ele diz, eu olho para o alto e sei que de lá é que vem o meu socorro. Ou seja, é essa transformação que nos traz esperança, para que o nosso caminho seja alinhado ao caminho do Senhor por todos os nossos dias. Hoje, uma segunda-feira, talvez, para você, se não estiver vendo esse vídeo em outro dia, mas é para todos os dias nos renovarmos na esperança de que Deus tem contado ali os nossos dias no seu coração. Então, te desafio nessa semana, separar sempre esse momento aí de devocional, esse momento de leitura da palavra e se renovar em esperança, em fé, em amor para tudo aquilo que Deus tem para fazer na sua vida e através da sua vida. Amém? Quero agora fazer uma oração por você.
quero ministrar sobre a sua vida todo o poder de Deus, orando para que a sua família seja guardada, que Ele te dê ali direção, te dê unção, te dê graça, te dê inteligência, te dê emoções equilibradas e abra os seus olhos para esse novo que Ele tem para fazer nesta semana. Que Deus te abençoe muito em cada dia desse novo tempo na sua história. Conte o novo, conte de Deus na sua vida. Forte abraço, Jesus te abençoe, ficamos por aqui.